Moção 2147, congratulatória pelo transcurso do assistente social no último dia 15 de maio. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção 2148, congratulatória pelo transcurso do Dia do Gari, no último dia 16 de maio. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção congratulatória 2180, ao atleta Antônio Leme, Tó, pela conquista da medalha de prata na categoria dupla no torneio de Toronto, Canadá, e pela convocação para a Seleção Paralímpica de Bocha Adaptada, que disputará a Copa América de Bocha em Barcelona, Espanha. Autor, vereador Hernani Barreto. Moção 2195, congratulatória à equipe principal do Jacareí Rugby pela vitória sobre as equipes Templários no último dia 11 em Indaiatuba, bem como por ter assumido a vice-liderança da Copa São Paulo. Autora, a vereadora Rose Gaspar. Moção 2223, de agradecimento ao deputado Hélio Nishimoto pela presença na solenidade de posse da vereadora Lucimara Ponciano. Autora, a vereadora Lucimar. Moção 2224, congratulatórias aos integrantes do CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, do exercício de 2011 a maio de 2003, pelo excelente trabalho realizado. Autora, a vereadora Lucimar Ponciano. Moção 2225, congratulatória ao reverentíssimo Dom Moacir Silva pelos 8 anos de pastoreio na Diocese de São José dos Campos e pela nomeação como arcebispo metropolitano de Ribeirão Preto. Autora, a vereadora Lucimar Ponciano. Moção 2241, congratulatória à entidade Patas da Amizade pela realização da Feira de Adoções, realizada todos os sábados no supermercado Walmart. Autor, vereador Edinho Guedes. Moção 2255, congratulatória ao senhor Edmilson Aparecido de Moraes, doutor Pipoca, publicitário e palhaço, integrante do grupo Doutores Coloridos, pelo maravilhoso trabalho artístico e social que realiza. Autor, vereador Fernando da Ótica Original. Solicito que a vereadora faça a leitura dos votos e leitura e votação dos requerimentos registrados. Requerimento 2152, a EDP Bandeirante Energias S.A., solicitando a troca das lâmpadas queimadas em postes existentes na Estrada Municipal São Benedito do Fódio, em frente ao condomínio Lagoinha, neste município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2156 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas na região do condomínio Lagoinha. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2157, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a instalação de pontos de iluminação nas entradas dos sítios existentes neste município. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado. Requerimento 2166, a EDP Bandeirante Energia S.A., solicitando a retirada do poste existente defronte da garagem do imóvel localizado na rua Valdomiro Dantas Cortês, número 32, São Lázaro, neste município. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. Requerimento está em votação. Aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2168 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas ostensivas nos Jardins Altos de Santana 2. Autor, vereador Itamar Alves de Oliveira. Requerimento está em votação. Os vereadores forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2194, a EDP
Bandeirante Energia S.A., solicitando a instalação de luminárias nas vias de acesso ao Parque Califórnia, nesse município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2236, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitada, solicitando providências relativas aos ônibus do Circular 10. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Senhor presidente, justificando o voto aqui, eu quero lembrar que no dia 4 de fevereiro eu fiz uma indicação à prefeitura sobre essa linha 10 do Esperança e dizer à vereadora Lucimar que o setor de transporte da prefeitura que cuida das linhas de ônibus e tanto dos horários, tá? E que está sendo já estudada a possibilidade de voltar a esse horário. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Manifestar, presidente. Pois não? Com respeito ao nobre vereador, eu fiz esse pedido porque na sexta-feira me trouxeram foto do ônibus sem os bancos. Então, aqui não está falando a manutenção do ônibus, não é questão do horário, é questão horário de pico às 18 horas e os ônibus estavam sem os bancos. Por isso que eu pedi essa manutenção. Obrigada. O requerimento em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Requerimento 2237, a JTU Jacareí Transporte Urbano Limitado, solicitando a realização de trabalho de conscientização de seus motoristas, no que se refere às velocidades desenvolvidas e à adoção de cuidados no embarque e desembarque dos usuários. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Requerimento em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 2240, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a urgente intensificação de rondas na Estrada Municipal do Campo Grande e na Estrada Arlindo Alves Vieira, no bairro Campo Grande. Autor, vereador Pastor Rogério Timóteo. Requerimento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Solicito então que sejam lidos agora os pedidos de informação. Pedido de informação número 2209, refere-se à retirada de faixa de segurança na rua João Américo, de frente ao número 384, no centro, e de frente do estabelecimento de ensino máximo. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2221, refere-se às obras realizadas na Avenida Engenheiro Davi Monteiro Lino, no trecho da região conhecida por Bica do Boi, onde havia uma nascente. Autor, vereador Edgar Sasaki. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2229, refere-se ao cancelamento de adicional de insalubridade a servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os Senhor contrários se presidente, manifestem. só pela ordem, nós vamos aprovar o pedido, porque entendemos que é de suma importância para todos, mas gostaria aqui de lembrar que esse trabalho está sendo acompanhado, foi acompanhado por todos os vereadores daqui. Inclusive fizemos um convite ao secretário de administração, que esteve nessa casa aqui para tirar dúvidas. Tivemos uma reunião aqui também nesse plenário com o pessoal do sindicato, e mostra que esse trabalho está sendo acompanhado. Mas, assim, quero dizer que nós vamos aprovar o pedido de informação, mesmo assim. Em tempo, eu aproveito para informar aos vereadores que fui oficiado pelo sindicato solicitando uma reunião com todos os vereadores, e essa reunião estava pré-agendada para segunda-feira e parece que tivemos um problema de agenda, ele vai ser reagendado e todos os vereadores vão ser informados com relação a essa data.
Então, o pedido está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 2243. Refere-se ao sistema de pagamento aos servidores da Prefeitura Municipal de Jacareí dos vales de alimentação e refeição por meio do cartão Bancred. Autora, vereadora Lucimar Ponciano. Pedido de informação em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado sem voto contrário. Pedido de informação 2253. Refere-se à dívida da Santa Casa de Misericórdia de Jacareí. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Pedido de informação em votação. Os vereadores que se forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação aprovado por unanimidade. Pedido de informação 2254 refere-se à construção de acesso à rodovia Carvalho Pinto através de área da antiga rede ferroviária federal, no bairro Campo Grande. Autor, vereador Valmir do Parque Meia Lua. Senhor presidente, respondendo ao pedido de informação do novo vereador, e por isso a gente não vai aprovar, e na verdade a prefeitura tinha sim intenção de fazer essa ligação através de uma diametral, ou seja, pegando a Via Dutra e a Carvalho Pinto, porém, os engenheiros da obra, naquele momento, eles alegaram que não havia condições de segurança para que isso fosse feito. Então, a própria concessionária, ela não permitiu que isso fosse feito. Portanto, não existe nenhum projeto, havia sim a intenção, mas projeto, então, portanto, isso não vai acontecer. Só respondendo o pedido de informação do novo vereador. Complementando a informação, eu estive em 2009, logo quando eu assumi, na Artesp, que é a Agência Reguladora de Transportes, que é quem autorizaria ou não esse projeto junto à Ecopistas, que é a concessionária, e pela a estrada, o acesso municipal está exatamente na saída dos túneis. Isso seria bastante inseguro a construção dessa entrada, porque causaria as colisões, porque os carros saem em alta velocidade dos túneis. Então, existe uma impossibilidade técnica de implementação dessa passagem no local sugerido. Por isso que existe essa impossibilidade aí. Então, o pedido de informação está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Pedido de informação reprovado por 9 votos contrários. Não tendo mais pedidos de informação, peço que a primeira secretária faça, então, a leitura dos votos de pesar. Pesar pelo falecimento de Cleusa Aparecida de Andrade Tarrago. Autora, vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Daniele Rodrigues Belan e seu bebê, Arthur Rodrigues Belan. Autora, vereadora Ana Lino. Pesar pelo falecimento de Pedro Rangel da Silva, formulado pelo vereador Edgar Sasaki. Pesar pelo falecimento de Léo Pirassol, radialista esportivo, formulado pelos vereadores Arildo Batista, Hernani Barreto e Rose Gaspar. Eu quero também complementar essas moções com a dona Terezinha, do Jardim das Indústrias, que mora ali no finalzinho da rua Anésia Ruston, que também faleceu agora, faleceu segunda-feira última agora, não é verdade? Então, quero uma moção a essa senhora, dona Terezinha. Em respeito àqueles que partiram, solicito então que façamos simbolicamente 1 minuto de silêncio.